Olá, tudo bem? Vamos aí para a aula 6 sobre LDB. Agora nós estamos no título 5, onde fala dos níveis e das modalidades de educação e ensino. No capítulo 1 deste título, nós vamos ter da composição dos níveis escolares. No artigo 21, ele vai dizer o seguinte: que a educação escolar compõe-se de... Isso eu já falei e já repeti em alguns artigos anteriores, mas ele está presente no artigo 21 e vou reforçar novamente. A educação básica está no inciso 1. E o que é educação básica? Ela é formada pela educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Ok? Essas três etapas. Você lembra o seguinte, que na educação infantil, formada pelas creches de 0 a 3 anos, ensino gratuito, e pela pré-escola de 4 a 5 anos, ensino gratuito e obrigatório, ok? Isso já foi dito, é apenas uma revisão. Então vamos lá, a educação escolar é formada pela educação básica e educação superior. Certo? Não tem muito o que se discutir, isso já foi dito, mas é bom relembrar, porque aí nós estamos na sequência dos artigos e agora estamos no artigo que fala justamente sobre a educação escolar. Vamos fazer aqui um resumo dos artigos 22 ao 28. Educação básica. Quais são as finalidades? Vamos lá. Desenvolvimento do educando, isso nós vamos ver dos artigos 22 ao 28, mas já foi dito lá no artigo 1º, okay? Que é o pleno desenvolvimento do educando, repetiu mais uma vez na LDB. Mas vamos lá. Então a finalidade da educação básica é desenvolvimento do educando, formação comum indispensável para o exercício da cidadania, progresso no trabalho e em seus estudos posteriores. A educação básica pode se organizar em séries anuais, ou semestralmente, ou em ciclo, ou em outros que nós vamos ver aí, né, nos artigos, no estudo dos artigos. Isso daqui, na verdade, é uma flexibilização do ensino que pode acontecer em séries anuais, semestralmente e em ciclo. Ok? Desde que cumpra os dias letivos e as horas determinadas pela LDB. Vamos lá, carga horária, tanto no ensino fundamental e no ensino médio, o mínimo é de 800 horas, sem contar com o tempo de avaliações finais. Repetindo novamente, a carga horária, ensino fundamental e ensino médio é de 800 horas e não conta com as avaliações finais. Ok? Uma atualização aqui em 2017 é que a partir do dia 2 de março de 2017, a carga horária do ensino médio deverá ser ampliada para 1.400 horas de forma progressiva, então fique atento a essa mudança na LDB. Vamos aqui. Como é que pode ser feita a classificação? Por promoção, okay? Por transferência ou mediante avaliação. Então, se o aluno tira notas boas, ele pode ser promovido para uma série seguinte, ou por transferência, certo? De uma escola para outra, e aí é feito uma avaliação dependendo se o aluno mostrar conhecimento naquela determinada série. Rendimento escolar. Como é que deve acontecer? A avaliação ela deve ser contínua e cumulativa do desempenho do aluno. Essa é uma orientação da LDB. Prevalecendo o qualitativo, prevalece o qualitativo sobre os quantitativos. A obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar. Então, isso já foi falado em artigos anteriores, que a recuperação é responsabilidade aí tanto dos estabelecimentos de ensino como dos docentes, mas a orientação é que esta recuperação aconteça paralelamente. A possibilidade de aceleração de estudo para os alunos com atraso escolar.
Então, caso o aluno esteja atrasado, pode ser pensado essa aceleração de estudo para os alunos que estão atrasados. Currículos. O currículo deve ter a base nacional comum, a ser complementado por uma parte diversificada. Okay? Orientação é DLB. O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, então a arte é um componente curricular obrigatório da educação. A educação física, componente curricular obrigatório também da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno de acordo com o parágrafo 1º do artigo 26 que nós vamos ver adiante. Okay? Currículos, né? Novamente, ainda. A partir do 6º ano, ter língua inglesa. As artes visuais, como dança, música, o teatro, são as linguagens que constituirão o componente curricular. Então, dentro do currículo, estas disciplinas vão compor o componente curricular. É obrigatório o estudo da história e de cultura afro-brasileira e indígena. Okay? Conteúdos curriculares e metodologia apropriada às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural, que é um caso bem específico, nós estamos falando de zona rural. Então vamos aí, né? O artigo 22 ele vai colocar o quê? Praticamente o que já foi dito no resumo, mas vamos aqui. Artigo 22. A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhes a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em seus estudos posteriores. Okay? Então, nós já falamos que a finalidade da educação básica é isso aqui, desenvolver o educando, né, de maneira que assegure uma formação comum indispensável para que ele possa aí exercer sua cidadania e progredir no trabalho e em estudos posteriores. A educação básica poderá, nós estamos falando de quem? Da educação básica que poderá, cuidado aqui com esse verbo, poderá organizar em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados com base na idade, na competência e em outros critérios. Então, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Okay? Então, é analisado, se for melhor para a aprendizagem, pode-se escolher a melhor organização aqui para a educação. Certo? Então vamos lá. A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferência entre estabelecimentos situados no país e no exterior. Então, de repente aconteceu alguma transferência entre estabelecimentos no Brasil ou do exterior, a escola ela pode reclassificar os alunos. Ok? Tudo isso tendo como base as normas curriculares gerais. Vamos lá aqui. Para o segundo, o calendário escolar, nós estamos falando de quem? Do calendário escolar. Ele deverá, cuidado, aqui ó, poderá, enquanto que aqui no parágrafo segundo, deverá. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta lei. Então, em resumo, o calendário ele pode se adequar, digamos, as férias aqui onde eu moro é em julho, mas em julho em outro estado pode ser um tempo chuvoso, onde fica meio complicado por conta das enchentes os alunos frequentar as escolas. Então as escolas elas podem antecipar isso para o mês de junho, certo? Mas durante o ano não pode, tem que ter as 200 horas de dias letivos, ou 200 dias letivos, que equivale
aí em lei, na LDB, 200 de letivos para 800 horas, esse é o mínimo. Ok? Artigo 24. Nós estamos falando de quem? Educação básica, por enquanto, certo? Depois nós vamos falar da educação superior. Então, a educação básica, nos níveis, né? Nos níveis, aqui no caso é um subnível, né? Ou seja, uma etapa. Então, nós vamos lá. A educação básica no nível fundamental e médio será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Quais são as regras? Carga horária mínima anual é de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio. Então, 800 horas, tanto para o ensino fundamental como no ensino médio, que vai ser distribuído por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluindo o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Então, as avaliações finais não incluem o tempo, os dias aqui dentro dos 200 dias letivos. Inciso 2º do artigo 24, a classificação em qualquer série, estamos falando de classificação, qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita por promoção para alunos que cursaram com aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola, pode ser feito por transferência para candidatos procedentes de outras escolas, independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola. Então, se o aluno de repente estudou, parou de estudar, aconteceu alguma coisa, não tem como comprovar que estava em determinada série, então a escola pode fazer uma avaliação e definir o grau de desenvolvimento e experiência do candidato, né? Permitindo sua inscrição na série ou etapa adequada. Então, dependendo do conhecimento dele que ele mostrou na avaliação, ele vai para uma série que a escola achar adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. Certo? Vamos aí para o parágrafo 24 ainda, inciso 3º. Os estabelecimentos de ensino que adotam a progressão regular por série, o regime escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Então, o que ele falou aqui é que isso daqui pode acontecer, né? O regime escolar pode admitir uma progressão parcial, mas tem essas observações aqui, desde preservada a sequência do currículo e as normas do sistema de ensino. Vamos lá, inciso 4, poderão organizar-se em classe ou turmas com alunos de séries distintas, isso daqui também pode acontecer, séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de língua estrangeira, arte ou outras componentes curriculares. Certo? Então, outras séries elas poderão se organizar em classe, mas isso com níveis equivalentes, né? Isso deve acontecer em níveis equivalentes. Faz sentido colocar alunos de séries diferentes com níveis de conhecimento diferentes, um mais elevado que o outro. Então, tem que ser níveis de conhecimento equivalentes. Certo? A lei permite isso. Inciso 5, a verificação do rendimento escolar observar os seguintes critérios. Então, rendimento escolar, daqui nós já falamos, vai observar o que? Uma avaliação contínua e cumulativa, desempenho do aluno, onde vai prevalecer os aspectos qualitativos sobre os quantitativos, certo? Possibilidade de aceleração dos estudos para alunos com atraso escolar, possibilidade de avanço nos cursos na série mediante verificação de aprendizagem. Então, verificando a aprendizagem, ele pode avançar nos cursos ou nas séries. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito. Então, se ele estudou, pode ser aproveitado. A obrigatoriedade de estudos de recuperação. Okay? Então, o aluno tem o direito à recuperação. De preferência, paralelos ao período letivo. Para os casos de baixo rendimento, a serem disciplinados
pela instituição de ensino em seu regimento escolar. Ok? Então é obrigatório a recuperação, de preferência que seja uma recuperação paralela. No artigo 4, controle de frequência que fica a cargo da escola, conforme disposto no seu regimento e as normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de quanto? De 75% do total de horas letivas para aprovação. O aluno deve ter 75% de frequência. Inciso 7, cada instituição de ensino. Ou seja, cada instituição de ensino pode, sua responsabilidade de expedir históricos escolares, declaração de conclusão de séries, diplomas ou certificado de conclusão de curso com as especificações cabíveis. Vamos aqui, 24. A carga horária mínima anual de que trata o inciso 1º do caput deverá ser ampliada de forma progressiva no ensino médio para 1.400 horas, certo? Isso daqui já foi uma alteração de 2017. Devendo o sistema de ensino oferecer no prazo máximo de 5 anos, ou seja, isso daqui não é de imediato, é no prazo de 5 anos, pelo menos 1.000 horas anuais de carga horária a partir do dia 2 de março de 2017. Okay? Para o segundo, o sistema de ensino disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos de ensino noturno regular, adequado às condições do educando, conforme o inciso 4 do artigo 4, onde nós já falamos sobre isso. Artigo 25. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. Okay? Então, isso é um dos objetivos das autoridades responsáveis. Okay? Nós estamos aí falando dos estabelecimentos de ensinos para que isso aconteça, né? dos sistemas de ensino. Vamos lá, parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e das características regionais locais, estabelecer parâmetro para atendimento do disposto neste artigo. Bom, é um artigo que não tem muito o que se discutir, mas vale aí um treino de resoluções de questões. Na aula de resolução de questões, vão resolver questões sobre esse artigo e demais artigos. É um estudo, né, para poder entender e não errar nenhuma questão, certo? Só lembrando aqui, esse verbo será, ok? Será objetivo. Então, qual é o objetivo aqui? Então, o objetivo é ter uma condição adequada de ensino para os professores. Artigo 26. Os currículos da educação infantil. Então, nós estamos falando agora de educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Enfim, resumo, nós estamos falando de educação básica, né? Então, os currículos da educação básica devem, cuidado aqui com o verbo, os currículos da educação básica devem ter uma base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura e da economia dos educandos. As bancas de concurso gostam demais deste artigo 26. Então, fique atento, principalmente ao que ele diz aqui, ó, os currículos da educação básica. Aí você lembra da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, que devem ter uma base nacional comum a ser complementada, seja no sistema de ensino ou estabelecimento escolar, por uma parte diversificada exigida pelas características regionais locais da sociedade, da cultura e da economia dos educandos. Então, fique aí atento a esse artigo, muito treino, cuidado aqui com os verbos,
certo? Para que o verbo deve, né? Para que você não se engane e venha a questão. Vamos aí para o parágrafo 26. Parágrafo 1º do artigo 26. Os currículos que se refere ao caput devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa, da matemática, conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, e especialmente do Brasil, certo? O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório. Nós estamos falando de quem? Ensino da arte, certo? Da educação básica. Parágrafo 3º, a educação física, integrada à proposta pedagógica da escola. Então, na proposta pedagógica, deve ter a educação física. É componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno. Então, fique atento a esses tópicos aqui, em que é facultativo o ensino, né, a educação física. Então, vamos lá. Primeiro, que cumpra jornada igual ou superior a 6 horas, então fica facultativa para o aluno que tem uma jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. Maior de 30 anos de idade, também é facultativa a educação física. Que estiver prestando serviço militar, inicial ou que em situação similar estiver obrigado à prática da educação física. Amparado pelo decreto, certo? Depois nós podemos ver esse decreto aqui, direitinho, e essa lei, ok? E que tenha prole, certo? Então, nesses casos aqui, incluindo esse decreto, fica facultativo ao aluno fazer a educação física. O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, e especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. No currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, será ofertada a língua inglesa, é o que diz o parágrafo 5º do artigo 26. Ok? As artes visuais, a dança, a música, o teatro são as linguagens que constituirão componente curricular de que trata o parágrafo 2º desse artigo que nós já vimos. Certo? Mas vamos voltar. Só para relembrar aqui, né? Que aqui justamente o ensino da arte. Onde fala o ensino da arte. Então, é um complemento aqui com o parágrafo 6º. Parágrafo 7º, a integralização curricular poderá incluir, a critério do sistema de ensino, projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais de que trata o caput. Ok? Então, no caso aí, só uma observação aqui nesse verbo poderá. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar. Exibição de filmes. Integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por no mínimo 2 horas semanais. Ok? Parágrafo 9. Conteúdos relativos aos direitos humanos e a prevenção de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente serão incluídos como temas transversais nos currículos escolares de que trata o caput deste artigo, tendo como diretriz esta lei aqui, que nós podemos ver depois, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós fazemos um estudo depois. Observada a produção e distribuição de material didático adequado. Então, o ECA, ele entra aí como estudo no currículo. Parágrafo 10. A inclusão de novos componentes curriculares. Então, no caso aqui, a inclusão de novos componentes curriculares.
de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular dependerá de quem? Do Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo Ministro de Estado da Educação. Okay? Então, tem muito a se discutir, só mesmo caso venha incluir, precisa que vai depender do Conselho Nacional de Educação para ser aprovado. O artigo 26A diz o seguinte: nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, no caso aqui, apenas ensino fundamental e ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira indígena, certo? Então, no caso, ensino fundamental, ensino médio, é obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira indígena. Parágrafo 1º, o conteúdo programático aqui se refere a este artigo, né? Agora ele vai falar aqui, explicar um pouco. Incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Então, aqui ele apenas completou aqui o que deve ser feito quando se refere ao estudo da história e cultura afro-brasileira indígena. Os estudos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial na educação artística de literatura e história brasileira. Então, esses artigos eles dão um norte, um suporte para as propostas pedagógicas quando for incluir esse tema aqui. Ok? Vamos lá. Artigo 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes: a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Certo? Então, nós estamos falando aqui de currículo. Quando seu edital pedir currículo, o tema currículo escolar, então é sempre bom reforçar esses artigos, ok? Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento, orientação para o trabalho, promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. É o que diz o artigo 27. Artigo 28, aqui tem um erro, artigo 28. Vamos lá. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão, nós estamos falando de quem? De educação básica para a população rural. Promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesse dos alunos da zona rural. Então, currículo e metodologia devem ser apropriadas aqui a esse povo aqui, né? A vida rural, ok? Inciso 2º, organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. Então, o calendário escolar também tem que levar em conta esses fatores. A adequação à natureza do trabalho na zona rural é que está ligado a isso, ok? Aqui nós estamos falando do artigo 28, então, artigo 28, parágrafo único. Fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, a análise do diagnóstico
do impacto da ação e manifestação da comunidade escolar. Então, no caso aqui, é o fechamento dessas escolas, né? Que é uma educação um pouco mais diferenciada, onde tem suas especificidades. Ok?